Bom dia! Bom dia! Como é que tá as coisas? Aí é boa tarde, né? Aqui já é boa tarde também agora. Boa É, tarde. Tá boa tudo bem? tarde. Ai, Então tá bom. como você tá chegando? Tô bem, tô muito bem. Segunda começando, né? Bem energizado. Bem energizado, tá ótimo hoje. Já começou o dia energizado. Eu tava Energizando. atendendo aquela hora que você falou que liberou mais cedo, né? Estava Ah, tá. atendendo. Aham, Então vamos. dá Como é que você tá certo. chegando? Eu tô calma, eu tô. Tá calma. Sim, eu acabei de sair de uma reunião. Foi tão Hum. bom. Então eu tô animada. Antes na reunião eu tava super animada, energia super elevada. Agora acalmou. Eu tô Então, chegando bem. é coisa boa, né? A gente provavelmente tinha expectativa quando começou, né? E a gente fica meio assim. Mas no final a gente fala, cara, tá tudo bem. E você sai bem, sai em paz. Reunião é bom. E assim, nós semana passada nós falamos sobre fragmentação. Você tem mais alguma Foi. coisa para adicionar de semana passada? Não, não tem não. Não. Tranquilo. Que Não veio bom. nada na mente, não. Acho que a gente fechou bem. Já deixar avisado que nós vamos fazer essa semana e nós vamos ficar um mês sem fazer? Não, tá, mas semana que vem dá ainda. Ah, tá. Tranquilo. Ah, Semana tá. que vem. Quer introduzir o nosso assunto da semana? Pois é, né? É um assunto bom. Manipulação. Pois é. Manipulação, né? Assim, no mundo de hoje, principalmente, o tempo todo, parece que tá mais próximo de todo mundo, né? Mas não é. Manipulação acontece o tempo inteiro. Até criança pequena manipula os pais. Se eu sorrir, eu vou ganhar um doce. Se Sim. eu... Que isso? A gente Quando aprende a manipular. tá mais próximo porque isso era natural, né? Hoje as pessoas estão percebendo também, é tema, né? É assunto, igual a gente tá falando aqui também. As pessoas antigamente tinham medo, né, de tocar nesses assuntos também. Às vezes nem queria tocar, ou evitava, ou falta de conhecimento mesmo também. Tipo, manipulação, por exemplo. Eu não manipulo. Estamos todos Não, manipulando o eu tempo acho inteiro. eu acho que a gente manipula, é manipulado. Eu acho que, assim, né, isso na análise tradicional vai falar muito de jogos psicológicos. O triângulo dramático, né? Como é que se relaciona? Se o mundo inteiro vive num triângulo, não tem como você não estar se relacionando. Se relacionar já tem a ver com isso, né? Eu já quero alguma coisa do outro já quer alguma coisa de mim. Nem que seja no Não. mínimo uma troca, né? Então, assim, acaba que tem isso mesmo. Agora, a gente pode pensar que, assim, a manipulação seja para de forma danosa, né? Aí que eu acho que é a que a gente vai falar hoje, de uma forma danosa. É o que vem acontecendo na vida das pessoas, o Sim. tempo todo. É porque eu evito, né, jogos hoje. A gente acaba evitando, né? Entrar nessas manipulações. Quando a gente percebe que alguém está querendo manipular a gente já resolve sair E também. não é Então, nem isso, é a gente, a situação. a situação, a E você preguiça que fala, dá. nossa, manipular, tipo, é um abuso. Desculpa, eu vou trazer. Alguns tipos de manipulação é um abuso. E é hora de falar, não, chega. Algum? Eu acho assim, vamos falar do que é danoso, né? Vamos trazer a manipulação que é danosa, que é a maldade mesmo, ela acontece e as pessoas fazem descaradamente. Elas fragmentam um assunto para, elas nem mudam, não altera nada, mas fragmentam de forma que te deixa meio confuso para te manipular, para quando quer alguma coisa, né, por trás ali. Que a gente De fala isso. chegar ao ponto da, como é que é o nome? Gaslighting. Acho que é isso.
sim. em que a pessoa uma pessoa ela usa uma forma de manipulação psicológica que faz o outro achar que o outro tá errado ainda. Não, e você sabe que eu adoro a história de Distorce, né? Distorce. Como Gaslight veio a conhecer, porque foi um filme aonde o marido ele mexia nas luzes da casa e Ah, mas falava para a palavra gaslight veio veio daí? ele mexia nas luzes da casa e ela falava, ai, tem alguma coisa acontecendo, e ele falava assim, não, não tem nada acontecendo não, é da sua cabeça. Então essa é a É melhor maneira, é isso, é falar não, uma mas ele analogia estava bem em isso. bacana. É um abuso psicológico em que as informações, elas são distorcidas, são distorcidas seletivamente, igual o cara falou, o cara ia lá na luz, então ele fez ela achar que ela estava louca, E seria isso, então. é bem isso, e isso é bom ver, mas é porque daí, sabe o que me veio agora? Que ela fala, em amor e guerra tudo é certo. É uma coisa assim a frase, não é? No amor e guerra. Amor, amor e guerra, no É, amor e na guerra tudo é tudo é certo? certo. Ó, e o love and war, all is right. Que Ah, é é. tipo manipular, tipo, acontece uma situação, daí eu quero pegar pessoas para estar do meu lado, validar o meu a situação numa situação e diminuir o outro, distorcer a história. É essa manipulação, é isso que a gente já nem sabe o que, que é mais verdadeiro. Que a Uma verdade é vez, simples. uma vez eu me peguei numa manipulação assim, e o meu mundo, na época, né, de artista mesmo, da dança e tudo, tinha muita gente, muita competição. E assim, pessoas, eu sou bem forte com relação a isso, né? Vamos falar naquele contexto da dança mesmo, né? E pessoas que queriam me destruir de alguma forma e tentava, mas confrontar comigo não dava certo. E o que que a pessoa faz? Ela vai nas bordas, nas pessoas ao meu entorno e começa a falar mal. Entendeu? Ele manipula para denegrir minha imagem. E de repente eu chegava nos lugares, pessoas olhando um pouco diferente para mim. Falando, por que as pessoas estão olhando diferente para mim? Só que eu não fico na minha. Ô, por que que você está olhando diferente para mim? Não, não, tá tudo certo. Não, pode falar. É porque o fulano falou isso, assim, assim, assim de você. Ah, então tá explicado. Olha, ele tá mentindo, é porque não conseguiu me atingir. Não, mas E não ele é tá nem usando isso. você. Nós estamos. Esse assunto é maravilhoso. Esse assunto é maravilhoso. Não é? E sabe por que que alinhou muito? Hoje tem um pai de santo que posta palavras de Exu. Hoje falou isso. Muitas vezes nossa evolução incomoda. Isso vem Incomoda. acontecendo, a gente já tocou nesse assunto. Já, mas Porque é isso, assim, a gente. manipular, porque incomoda É, os outros. assim, normalmente o que mais incomoda os outros é quando você começa a ganhar dinheiro e o outro ficando para trás. Mas só que é muito mais profundo isso, né? Vamos falar de conhecimento mesmo, na unicidade. Cada um tem seu brilho, mas não consegue perceber. Você já viu isso? A pessoa tem um brilho maravilhoso, mas parece que o brilho dela não é bom o suficiente. É o outro que aí fica, sabe, meio que querendo cuidar da vida do outro, né? E aí, mas esse negócio de incomodar é a nossa luz, o nosso conhecimento, é ser diferente, né? Eu acho que eu sou bem diferente, eu sou igual um passarinho também. Eu sou bem diferente mesmo. E ser diferente incomoda. Incomoda muita gente mesmo. Não é me gabando, nem nada, não. É porque, inclusive, eu acho muito bacana cada um com seu brilho, Mas né? isso é que a gente, daí, voltando, cada um no seu brilho e se cada um for a flor de lótus que pode ser, ou a rosa, ou a que Não, veio não aqui para precisa disso, ser, né? é. É, tem. Parece Mas que eu. Pode esse falar, desculpa. negócio de manipulação, a gente aprende tão novinho isso, a manipular, porque a gente é manipulado. Ué. E assim, quando você percebe que é criança, mas eu falo assim, a gente não percebe, né? Mas quando a gente é criança e a gente entende que eu vou me dar melhor, que eu vou me dar melhor.
agindo dessa forma, eu começo a criar estratégias muito mais elaboradas para manipular. E isso ainda conecta a gente com a live da semana passada de fragmentação, porque a gente percebe se a gente está sorrindo, a gente é tratado melhor, mesmo que a gente não queira sorrir, que chega até num Aham. ponto que a gente nem sabe se a gente está sorrindo autenticamente ou porque nós estamos sorrindo para conseguir alguma coisa. Tá perto também, tem a ver também com a identidade, né? Sim. Porque tudo isso parece que tem a ver com, assim, como a gente foi criado quando a gente era pequenininho. Tem a ver com pertencimento, sabe? Me sentir pertencente a algum grupo. Tem a ver com coisas físicas, né? Que eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, né? Eu quero ter um pouco daquele brilho daquele outro. Mas tem muito a ver com, parece que, em ser insaciável, uma fome insaciável. E aí, para isso, eu não paro nunca de querer o que é o do outro. Tem sempre alguma coisa no outro que é melhor, que eu não tenho, e eu passo a querer ter. Então tem muito a ver também com a autoestima muito baixa. Sim, mas Uma é pessoa que isso. não se ama muito. A gente já foi para essa manipulação não legal, mas assim, é como se a gente estivesse manipulando o tempo inteiro. E É. dá uma hora de falar assim: chega, chega, Chega. Por isso a chega. gente também deseja ficar sozinho um tempo, muitas vezes. Não é sumir, né? Eu falo assim, eu vou ficar na minha solitude mesmo, não quero me relacionar com ninguém. Porque, e volta também no que a gente fala muito, né? Da relação de amorosa, né? De paixão, de amor, sobre casal e casais, né? Que é também assim, é difícil você estar com uma pessoa onde você vai gerar mais intimidades e mais brecha para poder manipular, ou você E, é, manipula, ou o outro te manipula e vira um caos se e, é não tiver engra- os dois no adulto. e esse negócio de manipulação é que quando a gente vai falando, igual que você falou, a história da época de dança, Aham. é uma mentirada. Nossa É Senhora. uma É porque, mentirada. E é um. Que nossa, tipo, moça, já isso aconteceu é. de pessoas. Ah, pode falar, Não, eu desculpa. só falo isso. Que eu falei, manipulação, esse tipo de abuso, eu não tolero. Hoje em dia, eu não tolero mais. Não, também Não não. tolero Tá mais. mais. Não Não dá. tolero mais. E pode me chamar do que for, mas é não. 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 Então, aí o que que acontece, né? É bem que, assim, se é uma pessoa que na hora que você coloca seu limite, a outra pessoa, ela vai de outras formas. Porque aí você pode ter atingido ali um núcleo dela ali que ela não suporta. Aí ela vai comendo, vai falar mal de você aqui ou ali e tal, querendo, sabe? Porque ela, na verdade, precisa ficar deixar essa pessoa de lado mesmo. Aconteceu uma vez de eu dançar no festival de dança, não vou falar nome não, tá? Eu dançar no festival de dança, subir lá no X. palco, fazer uma apresentação de dança e tal, no ano passado. E foi um show, todo mundo aplaudiu, assim, foi a mais aplaudida da noite, né? Que a gente, pô, ficava louco naquela apresentação de tango que eu dancei. No outro dia, a minha parceira chega na universidade, o cara tá lá falando que ele dançou um tango, que ele foi o melhor bailarino da noite passada, lá no festival e tal. A minha parceira falou, mas quem dançou tango foi só eu e o Leandro, entende? O cara tava falando que ele havia dançado no palco, que ele havia feito o tango, sendo que a única apresentação foi minha com ela. Então, assim, é cada coisa, assim, não tem limite. É cada Não tem- coisa. E assim, eu gosto disso porque agora eu vou falar também. Nós somos tão burros. Para mim não falar, as pessoas são tão burras que acredita, ao invés de ter aquela benefit of the doubt, dar o benefício da dúvida. Será que isso é verdade? Mas não, já que e começa e vai crescendo um negócio que não tem. É o É jogo um, psicológico, ele não tem nossa, final feliz, não tem final feliz. Alguém vai ser sempre sair desagradado, com sensação desagradável daquela relação. Sempre vai ter isso.
E vai virando uma bola de neve, né? E isso Então, tudo por vai isso que às vezes é melhor cair fora, deixar a pessoa lá sozinha, jogando sozinha. e isso às vezes, tipo, vai criando uma separação tão grande de tudo, de todos, de tudo, de Vai- todos, Não, dividindo, vai. separando e por isso que eu trouxe aquela fala que em amor e guerra tudo é válido, né? É tão interessante, né, que isso acontece muitas vezes num cenário inconsciente da pessoa. E às vezes nem ela percebe isso. E quando a gente, que é psicólogo, terapeuta, conta para a pessoa que ela está fazendo isso, ela se assusta. Tem muitas reações, Mas muitas. A pessoa fica eu me assustada, assusto se também, confronta. mas eu me Às vezes, assusto também, é manipulando o tempo todo. Mas tem dia que cansa, não, pau é pau e pedra é pedra. É a cansa, melhor forma de viver. Entendeu? Você cansa. chegar e contar o que você sente. A pessoa tem que ser mais clara, né? As coisas têm que ser mais claras. E olha, algo de errado todo mundo tem. E nas relações a gente realmente vai acabar manipulando de alguma forma. E a Porque a melhor, gente. e a melhor, igual que você falou assim, a maneira de ver o brilho de alguém é quanto mais os outros estão falando mal mesmo. É, Você fala assim, nossa, é uma pessoa que estão falando, então, tipo, deve ter alguma coisa muito incrível com essa é pessoa para difícil. ser o assunto. Isso. E assim, pensando daquela forma que tem gente que faz, igual o cara, né, que ficava apagando as luzes, por exemplo, é maldade. É super Ele maldade. queria fazer a outra pessoa se prender a ele, ser dependente dele. E se questionar, essa questão de questionar nossa. Isso tem até, inclusive, quando. Por que que a gente tem que tirar essas crenças limitantes e confiar mais em nós mesmos? A validação vir de nós, porque nós sabemos uma coisa que está acontecendo. E é uma pessoa que talvez a gente admira, ama, fala uma coisa, a gente começa a se duvidar, porque ainda não tem enraizado na gente essa confiança na verdade. É. Por isso é porque Eu começo a duvidar de tudo, começo a duvidar da minha razão. tem um meme, um short, tipo, no, no Instagram, de uma mulher que entra na casa e o homem tá com outra mulher na cama. E ela tá falando assim: Como assim? Você tá me traindo? Ele assim: O que que foi? Não tem nada acontecendo. Tem uma mulher aí. Que mulher? E uma mulher saindo da cama, sabe? E ele falando assim: Aham. Mas que mulher? Não tem ninguém aqui. E ela assim: Mas ela tá aí. Tipo, Ainda o cara fala assim, tem umas frases muito usadas, né? Mas tem uma que eu me recordo, uma vez que eu estava mais aprofundando esse assunto, que a pessoa fala muito, você está exagerando. Você está exagerando. E aí, mas como não? Não estou exagerando, não. A mulher tava aí com você. Não, não, você está histérica. Você e está é esse, histérica. e esse Não, que é não, o você tá legal. louca, você tá histérica. Não, não, ela tava aí na cama com você. E aí, ó, é aquele esquema da narrativa, né? De criar uma narrativa. As pessoas são maravilhosamente, assim, organizadas para criar uma narrativa, ela te convencer que você tá errado. E Eu quando ela acho. vai embora, tá beirando o narcisismo, ó. Veio na minha cabeça, beira um narcisismo mesmo, né? Quando a maior parte não é narcisista. Mas narcisista, você pega um outro tempo pra gente falar disso. Mas, resumindo, a pessoa, quando ela sai de uma relação com você quando ela sai percebendo que ela tá errada, que ela fez algo, ela é culpada de ter dado errado o relacionamento, ela volta pro relacionamento, arruma um jeito de voltar pro relacionamento pra sair, pra falar pra você, convencer você que estava errado, pra ela ficar a consciência tranquila que você estava errado. Aí a hora que ela vê que você perdoou ela, que tá tudo certo, ela sai da relação.
Nossa, Que eu ela... não tenho problema nenhum em pedir desculpa quando eu tô errada. Mas aí tem, pede desculpa. Mas quando o negócio vai além da conta, Uhum. é assim, não. Abuso aqui não. Eu fui abusada a minha vida inteira. Hoje em dia, não. E sabe quando você percebe que tá tendo abuso? Quando é migalhas. As pessoas manipuladoras, elas fazem você ficar num relacionamento te dando migalhas. E E o você pior é que eu fica, nem tô e você falando de fica, relacionamento, não. Eu tô falando de coisa na mas vida. são Que eu vejo. relações. Sim, eu vejo uma pessoa. Quando eu vejo uma pessoa tentando me manipular uma situação, nossa, eu sou mestre nisso, a pessoa tá tentando achar. Nós já falamos isso, isso, parabéns, eu te dou parabéns pelo, for the effort, mas não, É. não. Então, assim, a gente tem escolha. A gente tem escolha, mas assim, a gente cai em jogos também, muitos. Eu, de fato mesmo, assim, eu me relaciono com pessoas. Eu não acredito que se eu manipular é muito pouco hoje. Mas no passado, com certeza, antes de ser terapeutizado, antes de estar conversando aqui, muito tempo atrás, com certeza, eu lidava com pessoas de manhã, de tarde, de noite, aí. Sim. Com certeza, assim, não quero nem forçar para lembrar de tão chato que é esse assunto, É, não, né? mas Mas assim, o que Mas queria eu trazer. faço isso hoje, eu saio fora, né? Eu prefiro identificar e falar assim, e nos atendimentos, quando o cliente quer manipular a gente? Nossa, ai, ai. E aquela frase, né? Como é que a pessoa fala? Você me obrigou a fazer isso. Nossa, Você me obriga a fazer isso. Você me obrigou, tá? Não, não, não. Você quis. Você escolheu. Não, mas foi você que me obrigou. Então, sempre tem confrontos, tensões, né? Vamos falar, o negócio ele tem muita tensão, quase que o tempo todo tensões. E aí eu tenho que aprender a escolher sair. Agora, a dependência afetiva, ela pode estar instalada quando a pessoa começa a perceber, aí é difícil. Mas eu falo em toda relação, não falo em relação de romance, não. não, não é só de romance, não. É que a Pai, gente. mãe, com pai, com mãe, o que mais acontece? Ué? Políticos estão tentando manipular o tempo Tempo inteiro. todo. Pega o sistema ele trabalha assim. Padres. Eu vi uma frase, As eu vi pessoas uma estão tentando pastor, manipular o tempo eu vi um, inteiro. eu vi um cara falando, não sei que dia que eu vi, acho que era um podcast, não sei. Um cara falou assim, ó, olha, nós nascemos aqui nesse lugar, nesse planeta, e quem inventou a ideia que a gente tem que pagar para viver nele? Assim, quem teve a ideia de falar que eu tenho que pagar para viver nesse mundo, né? Eu devia ter o direito se for o caso, viver lá no mato, né? Numa selva, mas até a selva tem dono, hein? Mas eu devia ter o direito de comer, viver de frutos, de dormir onde eu quisesse. Eu nasci livre, né? Deveria nascer livre, mas não. E a gente podia continuar. E assim, o que a gente, eu sinto que a gente mais quer voltar é para se sentir esse livre dentro de nós, de tudo, sem ter que manipular. Por isso a gente está falando assim: chega, chega. É. Quer falar? Deixa eu fazer uma pergunta, vamos ver se Fala. você. Para Como, mim, não faz diferença nenhuma. Tipo, eu aceito. como identificar que estou sendo manipulado? Como você responde? Em Essa é boa. qualquer relação. Para mim é muito fácil. Meu estômago até revira quando eu não quero fazer uma coisa e eu tô sentindo Que alguém tá te convencendo a fazer uma coisa que você não queria fazer. que eu não queria fazer. É isso, é meio isso. E assim, Aham.
E somos, eu vou me colocar no meio desse, somos tão suscetíveis a essas influências por Uhum, respeito, inveja, ciúmes, admiração. Eu vou todo colocando as negativas, positiva, admiração. Por exemplo, quando eu comecei a meditar, eu tinha 18 anos. Por que que eu comecei a meditar? Eu morei na China, fui no centro budista, vi os budistas lá. Eu vi uma paz neles tão enorme que eu falei assim: eu quero esse estado de espírito, eu quero isso. Eu fui super influenciada por uhum, vê-los. uhum, uhum, E até hoje, tipo assim, eu tinha 18 anos, hoje eu tô com 37, então tem 20 anos que eu adicionei isso na minha vida por curiosidade. Mas uhum. não foi uma coisa, tipo, eles me manipularam, mas assim, eu me senti Sentiu atraída por aquilo, influenciada. Sim. influenciada, né? Eu não Mas falei não, eu não tive uma é uma parte resistência. boa, é uma coisa boa, né, que você viu neles. Assim, de uma forma danosa, de certa forma, se a gente falar de um lugar do danoso, a gente ligeiramente vai sentir e vai perceber que a gente não está sendo suficiente. Quando você não está sendo suficiente para a pessoa em nada, toda hora a pessoa te cobra alguma coisa. Você não está sendo suficiente em nada, toda hora, fala, mas peraí, alguma coisa está errada. Aqui, eu fiquei até Também, incomodada aqui, porque eu ia te contar. Semana passada, conta. um amigo meu muito querido estava aqui, mas eu sei que para fazermos alguma coisa, a ideia tem que sair dele. Se sai de mim, não dá certo. Tipo assim, então, às vezes, a manipulação entra aí. Sim, é viver, mas isso é aparentemente normal. Mas é por isso que eu ia falar, a gente tem que normalizar. Manipulação está acontecendo o tempo inteiro. Nós estamos manipulando o tempo inteiro. E sendo manipulado o tempo inteiro. E E é agora, bom, bom. o que eu ia trazer era isso. Eu tenho que trazer do nosso autoconhecimento, da nossa vontade de evolução, de saber o que estamos, as informações que nós estamos recebendo, que nós estamos recebendo informação o tempo inteiro. Uhum. De certa forma, entender que nós temos que ser adaptativos também. No Sim, caso, você é adaptativa com ele. mas o que eu ia trazer mesmo é questionar. Será que é verdade isso que eu tô... eu adoro isso. Nossa, eu adoro os mestres que eu acompanho, que eu sigo, eles falam, não acredita em nada que eu tô falando, mas experimenta para você. Se for bom, sim, mas se não for por você, tudo bem também. Essa é a maior amorosidade que existe. Ao invés de acreditar de primeira. Ser levado facilmente, né? Nossa, eu- mas eu tenho uma característica minha também, que às vezes eu tenho dó dessas pessoas que são levadas. E isso que todos nós consigamos conectar com a espiritualidade, conectar com essa força maior que é independente. Não estou falando de religião aqui, Uhum. espiritualidade e nos fortalecer de certa maneira que podemos pensar, sentir, viver por nós. Nossa, hein? Tem muito trabalho pela frente. É, tipo, mas manipulação é isso, era trazer que tá, nós estamos o tempo inteiro sendo manipulado por tudo, por todos, notícias, informações. Bem como manipulando, né? Sim, Relacionamentos são assim. É, Mas a gente tem que ter um termômetro para entender que quando tá ficando danoso pra gente, a gente pode sair, sabe? Vai doer às vezes, sentir falta da relação. E isso vale para qualquer relação de amizade também. Mas a gente tem que saber que a gente, ó, vou sair. mas essa eu vou te falar. Sabia que os meus maiores heartbreak, coração partido, são das amizades que hoje não tenho mais. Uhum. Que deu o Fechou o ciclo? fechou o ciclo. Foi uma das maiores dores.
E eu, isso assim, quando eu falo isso, vem duas, três em mente, que é tipo, era coisas que eu fazia questão, mas o amor e respeito ainda está aí. Mas só Uhum. Vai se acontecer foi, isso, se né? foram. Vai acontecer, e sabe-se lá por quê também. Não tem um motivo, né? Assim, não tem nem que procurar motivos. Se a gente procurar motivos, a gente surta. Então, ó, não deu, tá bom, tchau, obrigado. E aprender a falar não, né? É colocar limites. Sim. É, tem, mas assim, eu acho que cada um em algum momento vai aprendendo a despertar e vai percebendo que está manipulando ou sendo manipulado em algum Essa é a momento. questão. É a gente, tudo bem, tipo, manipular, ainda mais quando a gente é influenciado por algumas coisas boas que vai nos beneficiar de certa maneira, mas é nos questionar também. Eu tô acreditando nisso, por quê? Tipo, é por causa do amor que eu carrego em mim ou é por causa de uma vengeance, de uma inveja, de um ódio que eu carrego dentro que eu vou colocar em outras pessoas? Uhum. Eu vou transferindo, né? Transferir, exatamente, porque isso é aí que o autoconhecimento e a verdade e o espelho vem. É. Colocar o espelho E na frente, falar, olhar o espelho, né? De encarar o espelho, né? É um exercício que a gente tem que fazer continuamente. E e aí, perguntar pra gente mesmo também, no espelho. como Ó, estamos saindo? eu estou saindo bem. Eu acho que é rápido, né? A nossa proposta agora é de ser um assunto mais específico e mais rápido. Mas lembrando que a gente vai ficar assim mais no mesmo tema, né? Por um mês, né? Sim, porque nós queremos Pegando coisas mudar, similares, questões similares. sim, mudar, fazer uns ajustes no que nós estamos fazendo, mas conseguir aprofundar mais igual. Nós abrimos tantas abas hoje. A gente Uhum, tocou no Gaslight, tocamos no. Até narcisismo veio na conversa. Então, às vezes, é a gente fazer aprofundar em cada um e trazer como isso pode influenciar. Porque quando a gente percebe que está sendo manipulado, uhum. é, É. Olha, eu costumo dizer que assim, quando você percebe que você tá recebendo migalha de uma coisa que você está depositando energia, e você só tem migalhas uma vez ou outra, o relacionamento de amizade, de paixão, de tudo, não tá bem. Então é hora de sentar e conversar com a pessoa, né? Falar o que que você sente, as linguagens do amor, da amizade, tudo. Tá bom pra você? Não tá bom? Né? Vida que segue, porque senão quando você menos, a gente também apostar demais, né? A gente aposta demais numa pessoa que às vezes, não, ela não tá me manipulando, não, ela não tá manipulando, não, não tá às não. vezes, e esse Fica ali, fica não ali, é fica nem, ali, não. às vezes não é nem estar nos manipulando. Eu acho interessante essa questão de manipular a situação também. Situações, é. Situações. E esse tipo de abuso eu não aceito. Para mim é um não. E eu sou brava. Muito bom. E como é que você tá saindo hoje? Eu estou saindo muito feliz. Que bom, Eu começando a gosto semana dessa bem. nossa troca, eu gosto dessa nossa colaboração. Eu tenho muito respeito, amor, admiração pelo seu trabalho, pela sua Eu também. pessoa, pela energia, pela troca. Por isso eu agradeço, viu? Gratidão. É recíproco também, admiro você muito. Eu gosto muito dessa troca, da oportunidade da gente estar junto, E né? conversar, Então, né? isso é muito bom, muito bom. Se tá Então tá. feliz, vamos levar essa energia para a semana inteira e todo mundo aí que tá assistindo, deixar os comentários, se tiver dúvida, né? Que ficou E alguma os coisa aí. ajustes. E nós vamos fazer É, ajustes. Então, nesse momento, estamos abertos. Beijo. tchau.